Boa noite. Boa. Boa noite. Boa noite. O pessoal tá entrando agora, tá? Tô admitindo o pessoal. Bom, vou dar início aqui. Hoje vocês estão sendo... Hoje não, sempre vocês estão sendo gravados, né? Só para avisá-los. Toda aula eu aviso. Assim como toda aula, pode me interromper a qualquer minuto. Aí você desativa o mudo do microfone e terminou de falar, ativa de novo, tá bom? Então, hoje, a gente vai fazer uma vista de provas. Na verdade, uma vista de notas, né? Porque como a gente está sem o contato pessoal e tudo mais, a gente precisa tanto reforçar os aprendizados, como também ter esse espaço aqui aberto para que a gente possa corrigir se algo tenha sido lançado errado, tá? Bom, vocês sabem que essa aula eu ministro ela num período mais curto, né? Porque a nossa carga horária, ela tem grande parte prática. Então, independente do cenário, o que foi nos dito pela Croton, pela Anhanguera, né, é que essas aulas práticas, elas serão repostas em algum momento. Então, eu vou, para a gente não ter que, assim, interromper os estudos, eu prefiro ir entrando, ficar uma hora e meia com vocês, o ideal é uma hora, e conforme for, quando a gente retornar, aí a gente termina a carga horária, que seria a carga prática, tá bom? Só para justificar, porque provavelmente as outras disciplinas vocês vão ter a vista de prova e em seguida já vai iniciar a matéria do segundo bimestre. Então, só para explicar por que na nossa não é assim, ok? Bom, então, nessa primeira parte de vista de prova, vocês não tiveram acesso ao gabarito, né? Então, eu vou fazer uma correção dessa prova e não é passar gabarito, é uma correção mesmo, porque talvez seja a nossa última oportunidade de sanar alguma dúvida que tenha ficado. Porque Boa noite, desculpa o atraso. Ah lá, chega causando, né? O pessoal chega atrasado, chega causando ainda por cima. Boa noite. Então, para a gente não adotar a prova como apenas um objeto de avaliação, de medir a nota, porque ela não é só nota. A avaliação, como eu acho que já falei para vocês, ela é um momento em que você, enquanto aluno, vai medir
o quanto você se apropriou dos conteúdos ou não, e alguma dúvida que tenha restado do que o professor julga ser o mais relevante, porque na prova é isso, né? A gente ensina todos os conteúdos que tem que ensinar, mas alguns conteúdos são muito relevantes, porque independente se você for seguir esse nicho da gastronomia ou outro nicho, são coisas que vocês realmente precisam saber. Então, nesse momento, ó, veja só, quanto mais a gente vê uma matéria, melhor é. Então, olha só, vocês têm a disponibilidade do material no AVA, que aí vocês podem acessar a qualquer momento. Nós temos as aulas, então você viu esse conteúdo na aula. Depois, antes da prova, a gente teve uma revisão, então a gente reviu esse conteúdo. Depois, no dia da avaliação, você viu esse conteúdo de novo, você colocou ali a prova, né? Seu conhecimento sem a mãozinha da professora ali para lembrar você o que é certo e o que é errado. E agora nós estamos num quarto momento, né? Que é justamente para a gente sanar qualquer dúvida que tenha ficado para vocês. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer as 10 questões junto com vocês. Aí, assim que eu terminar, aí eu vou perguntar para vocês se alguém teve problema com o lançamento de nota, ficou alguma dúvida. Eu sei que vocês não estão com acesso para saber, para ver a prova novamente. Então, às vezes, alguém que esteja com muita dúvida, assim, nossa, professora, mas eu não acho que eu errei tudo isso, eu tenho aqui a oportunidade de mostrar. Só que, assim, não posso mostrar para todo mundo ver. Então, se essas pessoas tiverem a necessidade realmente de ver a prova, aí fica até o final da aula, quando o pessoal sair da sala, aí eu mostro, tá bom? Mas, assim, só se você tirar uma nota muito baixa, ou, assim, coisa que você tenha uma dúvida mesmo, tipo, um pontinho ali que talvez te salvasse, mas a hora é agora, na vista de prova. A vista de prova serve para isso. Lembrando, né, que se tiver errado, obviamente, que eu não posso mudar essas coisas. Eu acho que é uma oportunidade de você repensar como que você está conduzindo os seus estudos. Então, aí nós vamos verificar se as notas de vocês estão todas corretas. Então, se alguém tiver algum problema, segura, tá? Que aí vai ter um momento que eu vou perguntar, aí eu já tenho acesso aqui, se precisar corrigir alguma coisa, já corrijo na hora. Num segundo momento, eu vou perguntar sobre o lançamento de nota de trabalho de vocês. Então, se vocês tiverem algum problema com o lançamento de nota, teve um exercício valendo 200 pontos, né? E posteriormente teve os desafios. Então, aí a gente vê se tiver alguma coisa errada e corrige. E no final da aula, eu vou tentar explicar como é que vai ser o próximo bimestre, né? O que a gente já sabe, o que a gente ainda não sabe, e dividir aí nossas perspectivas e anseios, tá bom? E aí, como essa aula é uma aula mais curta, a gente encerra. E aí, semana que vem, a gente inicia um novo conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Vou colocar a minha tela para vocês visualizarem. Vou mostrar também um gráfico do desempenho da turma, né? Assim, esse nosso sistema AVA, ele nos dá muitas ferramentas de monitoramento. Então, nós, professores, nós conseguimos monitorar caso a caso em relação às atividades que vocês fizeram ou não dentro do AVA. E ele nos dá alguns gráficos de desempenho da turma. Então, eu vou dividir com vocês nessa oportunidade que eu estou tendo, para a gente também refletir como é que a gente
conseguiu conduzir essa nova realidade no bimestre passado. E aí também para a gente ponderar o que a gente pode melhorar para o próximo bimestre. Então a gente está meio que encerrando um ciclo. Primeiro bimestre fechou, já temos nota, tudo. E aí agora, a gente aprendendo com os nossos erros, pode começar tudo de novo, tá? Dá para recuperar qualquer coisa. Mas no geral a turma foi bem. Vou compartilhar minha tela. Todos estão visualizando a minha tela? Que eu entrei no meu app? Então vamos lá. A primeira questão não era nem segredo, porque a gente fez isso na revisão, né? Então, assim, uma característica muito forte é que a gente percebe que os alunos que foram com melhor desempenho, são os alunos que comparecem à aula. E acho que ninguém dessa turma nunca tinha tido aula comigo, né? E para não ir bem na minha prova, tem que ser um aluno assim que ou não comparece, ou não presta atenção na aula, porque na minha prova não cai nada que eu não fale dentro da minha aula, tá bom? Vamos lá. A primeira questão. Linguiça e salsicha são produtos de charcutaria. Levam praticamente os mesmos ingredientes, mas possuem diferenças na técnica de produção. Considerando os estudos sobre charcutaria, assinale a alternativa que contempla as principais diferenças entre salsicha e linguiça. Então, o discutido em aula era essa, né? Que a linguiça tem a carne e a gordura moída em tamanhos maiores, né? E a gente sente esses pedaços. E a salsicha tem a carne e a gordura processada e emulsionada. Acaba que vira uma coisa só, tá? Talvez seja a maior característica sensorial e visual da linguiça e da salsicha, né? A linguiça é embutida em tripa de porco e a salsicha é embutida em tripa sintética. É falso, né? Porque ambas podem ser embutidas em tripa de porco, em tripa sintética ou em tripa de cordeiro, né? E a C, o tempero da linguiça pode ser diversificado e da salsicha padronizado. A única padronização de tempero é, por exemplo, se você falar que é uma linguiça toscana. Então, para ela ser uma linguiça toscana, ela tem que ter esse tempero. Então, não existe assim, toda salsicha, para ser considerada salsicha, tem que ter salsinha e alho. Não, isso não é uma realidade, tá? Agora, se você for pegar salsicha Frankfurt, aí ela tem que ela tem que seguir determinado padrão. Fora isso, não existe, tá? Essa padronização. Aí a questão 2 é para arrastar e soltar, né? Aí a gente completa as lacunas sobre defumação. Então, a defumação surgiu como um método de conservação, tá, gente? Que consiste em expor o alimento diretamente. Alguém quer chutar? Chutar é ótimo, né? Depois que vocês fizeram a prova, querer chutar é ótimo. Da fumaça? Fumaça, defumação, ela consiste na exposição à fumaça. Técnica muito apreciada na gastronomia, pelo menos por mim, é muito apreciada, eu adoro. Quem fez o desafio, acho que deve ter gostado bastante também. Pois agrega sabor de acordo com os ingredientes e o tipo de madeira utilizados para combustão. Então, os ingredientes, né, que eu falei, pode ser alguma especiaria, pode ser alguma ervinha, mas a gente coloca a madeira aqui como combustão, mas obviamente que a gente pode usar outros artifícios, né? Igual o que eu passei para vocês de usar arroz com açúcar, tá? Então, cocção e fogo ficaram de fora, tá?
Aliás, no anterior, acho que o que poderia ter mais confundido seria isso, né? Colocar que a defumação surgiu como método de cocção. Isso não é correto, porque eu tenho a defumação a frio, né? Que ela não cozinha a carne. Então, é por isso que é conservação. E aqui a exposição ao fogo, a exposição à fumaça também poderia confundir. Vai ter que ter fogo para formar fumaça, mas a exposição do alimento não é ao fogo, tá? É a fumaça. Defumação pode ser classificada em forte e suave. Considerando os estudos sobre defumação, qual o fator no processo de defumação que define se ela é forte ou suave? É o tempo de exposição do alimento à fumaça, né, gente? Se ele ficar muito tempo, a fumaça vai impregnar mais. Se ele ficar menos tempo, a fumaça vai impregnar menos. Então, se você quer um leve toque de defumação, só para dar aquele tchan na sua comida, né? Só falar, nossa, é peixe defumado com não sei o quê. Aí você faz uma suave. E se você quiser que a defumação seja mais presente, aí você deixa mais tempo. Agora, isso também vai depender do tipo de alimento que você vai fazer. Então, uma carne de porco, por exemplo, ela aceita uma defumação um pouco mais forte. Um peixe que é mais delicado, um camarão que é mais delicado, você não vai deixar um longo tempo. Até porque senão ela vai ficar super ressecada, tá? Se a defumação é fria ou quente, isso não tem nada a ver, né, em relação à presença da fumaça. O tipo de madeira utilizado também não, ele vai influenciar no aroma, mas não na suavidade ou presença dele. Os ingredientes acrescentados ao fogo também a influência diretamente no aroma. E o tipo de alimento que está sendo defumado. Olha, é diferente do que eu falei. Se fosse o tipo de alimento que está sendo defumado, seria o quê? Se eu deixar um peixe 30 minutos, a defumação vai ser suave. Se eu deixar uma carne 30 minutos, a defumação vai ser forte. Não é isso. Pode até acontecer, mas não é isso que vai definir, é o tempo mesmo de exposição à fumaça. Aqui também, continuando de defumação. Aí eu só perguntei o que é defumação fria ou o que é defumação quente, né? Qual que são as oh meu Deus, as vantagens e desvantagens. Então aqui, essa daqui mantém o alimento ainda levemente rico em sucos e textura mais úmida. Aqui a gente já mata, né? Que a defumação fria, ela deixa realmente a grande vantagem da defumação fria. E a desvantagem é que ela não vai dispensar a cocção posterior do alimento. Então, aqui é a defumação fria. E a defumação quente, a fumaça e calor em câmaras com temperatura controlada garante a segurança no consumo deste alimento sem que ele precise passar por nova cocção. O calor dessa defumação quente vai acabar fazendo o tratamento térmico desse alimento. Se realizado em temperatura incorreta, o alimento irá encolher excessivamente, secar e quebrar. Aí já sabemos que é a defumação quente. Chegou mais gente. Pessoal, se vocês tiverem dúvida em qualquer momento sobre a questão pela qual eu estou passando, vocês, por favor, me interrompam, porque a ideia é que não fique dúvida, tá? Porque na B2 pode cair alguma coisa? Pode, mas não vai cair exatamente essas questões. Pode ser que caia, por exemplo, sobre salada, mas não caia sobre charcutaria, né? Então, por favor, me interrompam. Aí aqui eu tô
perguntando qual que é a ordem correta de higienização das hortaliças, né? Para a gente fazer uma saladinha esperta e segura. Então, a primeira etapa é separar as folhas uma a uma. Por que eu separo as folhas uma a uma? Ninguém sabe me responder? Eita! Pra ver se não tem nenhum resíduo entre elas. Pera aí. Deu tilt no meu negócio. Pode falar. Para ver se não tem resíduo, o que mais? Nenhum tipo de sujeira, insetos. Isso, mas tem mais um motivo. Se tiver alguma folha já inapropriada, isso, né? Se a folha tiver amarela, seca, murcha, muito corroída pelos insetinhos, eu já descarto ela. Então a gente meio que faz uma triagem ali. Só vão as folhas boas seguir, tá? Na segunda etapa, você não vai conseguir, nessa separação das folhas, remover terra. O que você vai conseguir remover? Exatamente isso que o nosso colega falou. Se tiver um inseto, se tiver uma pedrinha, se tiver qualquer coisa ali no meio, a gente tira. Então, o restante a gente vai remover, a gente chama essas partículas de sujidade, tá? Que seria a contaminação física. Então, qualquer coisa que seja físico, a gente chama de contaminação física, que seja palpável. Então, fio de cabelo, uma pedrinha, uma poeira, né? Se tiver poeira. Então, a gente remove aí na água corrente, lógico que delicadamente, esfregando ali com a mão, né? Para sair essa terra. Geralmente é terra, tá, gente? Aí, na segunda etapa, a gente tem que imergir, a parte de sanitização. Porque, assim, o que é a higienização? A higienização é quando você consegue limpar completamente, você consegue remover tanto a contaminação física quanto a contaminação biológica. O que é contaminação biológica? São os micro-organismos, né? Bactérias, vírus, protozoários, qualquer um que possa causar uma doença nessa pessoa. Então, eu tenho que fazer a desinfecção desse alimento. Geralmente, a gente vai imergir, né, na solução clorada, que é o sanitizante que a gente mais usa na cozinha, pelo tempo necessário, e tem que tomar cuidado também, né, gente? Por quê? Porque quando eu falo solução clorada, e não te falo uma proporção de cloro, de hipoclorito para a água, é porque cada produto vai ter a sua recomendação. Porque se você exagerar no cloro, no hipoclorito, se você exagerar no hipoclorito, você pode contaminar quimicamente o seu alimento. Então, você não está fazendo isso para descontaminar? Aí você vai lá e tira a contaminação física, tira a biológica e coloca a contaminação química. E aí o que vai acontecer? A pessoa que consumir, ela pode se intoxicar. Então tem que ser tudo na medida certa, não é a olho, tá? Porque eu vejo muitas criaturas aí jogando hipoclorito a olho e achar que se for de menos, não vai servir para nada. Se for de mais, pode intoxicar. Então, se o nosso objetivo é fazer com que as pessoas comam para se nutrir, para no mínimo saírem felizes de ter comido uma comida boa, mas na essência o alimento é para trazer saúde para as pessoas, se eu fornecer doença em vez de saúde, eu estou falhando miseravelmente na minha missão, certo? Se a minha missão é oferecer o prazer de alimentar-se, né, de uma comida deliciosa, e essa comida não for segura, a pessoa tiver que passar uma noite de rainha no banheiro, né,
se intoxicar totalmente? Aí eu falei miseravelmente, né? Porque, assim, essas doenças que são de origem biológica, elas podem causar uma dorzinha de cabeça, toma um Doril que passa, né? Ou, dependendo de como a pessoa tá, né? Se ela tá com a imunidade muito baixa, essa criatura pode até morrer. Existem micro-organismos que causam graves sequelas. A toxoplasmose, por exemplo, são raros os casos, mas ela pode deixar sequelas neurológicas, né? A pessoa pode ter paralisia. Então, assim, a gente não tá falando de brincadeira, né? E tem outra coisa, se a gente parar para pensar esse negócio da Covid-19, eu andei lendo uns artigos, inclusive da USP, que diz que a grande probabilidade de ter começado o surto lá na China, realmente é aquela história do morcego, gente. E eu tirava o sarro, né? Falei, não é possível, né? Por causa do morcego. Então, é assim, não foi que a pessoa comprou um morcego para comer. Esse morcego, ele pode ter mordido um outro animal silvestre lá. Tem dois tipos de... Tem dois animais silvestres lá. Ai, o nome deles é muito complicado. Ai, eu não lembro, porque não tem esses bichos aqui no Brasil. Um deles parece um tatu-bola, é horroroso. Não sei como é que eles conseguem comer esse bicho, mas vamos respeitar as culturas lá. Esses animais, eles têm a venda proibida, né? São animais silvestres, só que eles são apreciados lá. Inclusive, um desses animais, ele é muito utilizado na medicina chinesa, principalmente as escamas, o que parece o tatu. Então, pode ser que um morcego tenha mordido esses animais. Esses animais foram vendidos ilegalmente naquele mercado, que na verdade é um mercado de peixes e frutos do mar, mas eles vendem animais silvestres irregularmente lá para consumo. E lá esses animais eles são vendidos é ilegal, né? Então não vai passar por um processo de criação, de abate, né? Todos aqueles procedimentos padrões que uma indústria, uma empresa tenha que respeitar. Então, esses animais eles são vendidos vivos ou abatidos na hora. Tipo, você escolhe, eu quero aquele ali mais gordinho. Aí eles matam o bicho na hora e você leva. Aí, ó como é o ciclo de contaminação, né? Aí a criatura comprou esse bicho contaminado, né? Ele já tinha sido contaminado pelo morcego. Comprou esse bicho contaminado. E ele pode ter adquirido o vírus de duas formas. Próprio contato com o animal ainda vivo, tá? Mas isso com certeza leva a uma falta de higiene da pessoa, de não ter lavado as mãos, etc. E a outra possibilidade é não ter cozido direito a carne do bicho. E aí, assim, se você cozinhar acima de 70 graus, a maioria, os vírus morrem, bactérias algumas não, tem que passar de 70 graus. Mas a maioria dos micro-organismos, eles morrem acima de 70 graus. Por isso que a gente chama de tratamento térmico. E, bem, eu estou falando tudo isso só para reforçar a nossa. Aí foi uma pessoa passando para outra, né? Porque ele é altamente contagioso. E estamos no que estamos, né, gente? Nessa pandemia super preocupante, com muitas mortes, inclusive no nosso país, né? Muito triste. Eu estava vendo, acho que chegou a 400 mortes diárias aqui no Brasil, e a maioria aqui em São Paulo, né, gente? Porque é o epicentro no Brasil. Então, assim, eu tô falando tudo isso porque eu gostaria muito de alertá-los, né? Nós estamos mexendo com cozinha fria e muitas coisas não passam por tratamento, tratamento térmico. Então, é muito importante que a gente siga rigorosamente as normas da Anvisa para que a gente não contamine ninguém, para que não seja nossa a responsabilidade ou a irresponsabilidade por matar pessoas, tá? O nosso objetivo é não matar pessoas. Antes de mais nada, por favor.
E votem em mim, né? Depois de todo esse discurso, votem em mim. Aí, depois que eu imergir na solução clorada, eu vou, se precisar, eu vou enxaguar na água corrente. Como que eu sei se precisa ou não? Tá escrito no rótulo da embalagem do hipoclorito ou do sanitizante que você for utilizar, ok? Logo em seguida, a gente seca as folhas, porque se eu deixar a umidade, a atividade de água é um ponto forte, né, para que os micro-organismos consigam se proliferar. Então, não pode, tem que secar as folhas. Inclusive, alguém me marcou no Instagram que lavou bonitinho, estava secando as folhas, fiquei super orgulhosa. E aí, a gente tem que armazenar bem embalada sob refrigeração, porque o sanitizante ele vai matar o que já tem lá, mas ele não previne nada. Então, se vamos supor que havia salmonela nessa folha, eu removi com sanitizante, só que aí eu fui lá, coloquei aberto na geladeira. Aí eu tinha outro alimento contaminado pelo da cólera lá, que eu esqueci o nome. E se passar, já era. Ele vai se proliferar novamente, ok? E esse negócio de remover sujidade com hipoclorito não existe. Porque sujidade é contaminação física. E o hipoclorito é para contaminação biológica, beleza? Então, sempre, tudo na cozinha, você remove a sujidade para depois sanitizar. Não adianta querer já ir direto no cloro, porque ele não vai remover sujidade, tá? Alguma dúvida? Questão 6. Eu perguntei a definição das ovas, né? Então, aqui, ova de uma espécie de peixe chamada esturjão, tradicionalmente servido com bline e creme azedo. Caviar, né? Caviar é o mais fresquinho de todos. Caviar raro do beluga albino. Então, já sei que não é coral, já sei que não é ova de peixe. E se ele é albino, né? Ele tem uma coloração diferenciada, é o dourado alma. Ovas de peixe como arenque, carpa, doque, salmão, etc., podem ser encontradas frescas, congeladas ou enlatadas. Então, essa é uma das grandes diferenças entre as ovas e o caviar, né? A gente tá tendo feira aqui no prédio. Eu moro no 20º andar, mas eu estou sentindo cheiro de pastel. Imagina na gorda que já tá vários dias sem comer pastel e hoje resolveu não comer nenhum açúcar, sentir cheiro de pastel na casa dela. Isso aí é de matar, né? Pula do 20º andar. Oi? No 20º andar. Você acha? Ó, ovas de crustáceo. São coral, né? Por conta da cor dela, é uma cor muito bonita. E até por isso que usa-se bastante como decoração de canapés. Questão 7. Os grupos de salada, né? Então, eu peço para vocês me falarem qual que é qual. As que são compostas basicamente por folha, verdura e um molho, o molho geralmente é derivado da emulsão, são as saladas simples ou verdes, tá? Tem a função de agregar sabor, textura e composição nutricional ao prato. Só essa palavra agregar, né? Eu já sei que ela é de acompanhamento. E a outra que é constituída por hortaliças, o ingrediente principal, que é geralmente uma proteína de origem animal, e uma decoração, só pode ser a composta. Eu acho que isso já ficou bastante claro para a gente, mas se alguém ainda tiver alguma dúvida, porque o que eu vi, corrigindo os desafios de vocês, inclusive,
Acho que a maior dúvida, a maior confusão que está tendo é entre a salada de acompanhamento e a composta, né? Porque às vezes uma salada simples, se ela estiver agregando sabor, textura e composição nutricional ao prato, ou seja, se for um frango com salada verde, uma salada de alface, e isso for todo o prato, ela vira de acompanhamento, entendeu? Você está utilizando uma salada simples como acompanhamento. Então, ela tem duas funções nesse caso, ok? A salada composta, na verdade, ela não é para complementar um prato, ela pode ser servida como uma refeição, tá? Questão 8. Molhos frios, né? Aí eu falei do vinagre. E por que eu gosto muito de falar do vinagre quando eu dou aula de cozinha fria? Porque a gente não dá atenção para a criatura, né? E esses dias eu tava lendo, eu não sei se eu li, se eu assisti na televisão ou se eu sonhei. Não, sonhar não, que isso é verídico, né? Não sei onde é que eu vi. Mas eu vi que o vinagre ele tem que ser guardado na geladeira. E a maioria das pessoas não guardam na geladeira. Eu mesma era uma que não guardava na geladeira. Então, parece-me que o certo é isso, tá? Então, o vinagre, ele é o produto da fermentação. Aí eu coloquei aqui, ó, para ver se vocês tinham gravado mesmo, né? É a fermentação do vinho ou da uva. Ele pode ser da uva, mas é muito indiretamente. Por quê? Porque você vai fermentar a uva, que vai virar vinho, e aí depois você vai fermentar o vinho de novo. Então, ele é a fermentação do vinho. Foi uma questão bem capciosa aqui, né? Em relação ao seu método de produção, pode ser classificado em dois tipos. O método, será que é Orleans ou germânico? Eu tenho que ver o restante da frase, né? Passa por uma fermentação de mais ou menos 6 meses, passa por cuidadosa filtragem. Neste caso, o ácido acético é regulado e fica em torno de 6% no produto já acabado. Então, esse é o Orleans, né? Já no método de produção, aí já sei que uva não é um método de produção, aqui já é germânico. E aí ele é industrializado, eu já sei que o germânico é industrializado e o Orleans ele é mais artesanal, mais tradicional, tá? Então, aqui bastava vocês terem gravado isso, que o Orleans é o tradicional e o germânico é o industrializado. Aí já matava essa. Questão 9. O vinagre é uma emulsão temporária muito utilizada para temperar saladas. Ou vinagrete, desculpe. É o cheiro do pastel que já tá me deixando assim, ó, doidona. Considerando os estudos sobre molhos frios, os principais ingredientes utilizados para compor o vinagrete são... Aí, o certo é vinagre e azeite, né? Uma parte de vinagre para 3 vinagres de azeite, ou uma parte de ácido para 3 partes de óleo, que não tinha outra opção que houvesse uma parte de que tivesse um ácido e um óleo, né? Aqui, tomate e cebola não é a base do vinagrete, é a base da salsa que a gente usa no churrasco, que a gente costuma chamar de vinagrete, mas o nome é salsa. Ok? Opa, eu mudando aqui. Gema e óleo. Gema e óleo é a base da maionese, ok? Vinagre e gema não existe. Tomate e azeite também não existe um nome específico, tá? Então, o molho que a gente queria contemplar aqui, que é o vinagrete, é feito de vinagre e azeite. Aí sobre a cura, né? Qual que não é a finalidade dela? Evitar contaminação física. É essa a resposta correta. Por quê? Porque ela
a cura, ela, por conta do sal, ela vai diminuir a umidade do alimento e dessa forma ela vai evitar a contaminação biológica, tá? Aí ela também ajuda a realçar o sabor do alimento e conservar a cor do alimento. Só que nada impede de, depois de eu realizar a cura, cair um cabelo ali, ou durante a cura cair um cabelo ali, ele vai continuar contaminado pelo cabelo, tá? Então, a cura, ela é um método de conservação, mas, de novo, é um método de conservação biológica, ou seja, micro-organismos, certo? Pessoal, ficou alguma dúvida sobre qualquer uma das questões que eu acabei de comentar? Certo. Agora vamos lá. As notas foram lançadas. Alguém teve algum problema com a nota que foi lançada? Falem agora que é o momento. Não, tirei 10. Ah, tirou 10, tirou 1000, né? Ah, então, essa é outra coisa. No AVA vai de 0 a 10. Então, quando eu lancei a nota, ele tem que estar multiplicado por 100. Então, quem tirou 10 fica com 1000. Quem tirou 9 fica com 900. E, por conta de eu ter utilizado essas questões de arraste, solte, relacione, não sei o quê, tem algumas notas que ficou bem quebradinha, tá? Ó, aqui na minha tela vocês estão vendo um gráfico do desempenho da turma, tá? Então, assim, nós tivemos um participante que teve uma nota entre 3 e 3,5, que é considerada muito, muito baixa. Então, essa pessoa, ela tem que melhorar bastante os estudos dela, a condução dos estudos, participar da aula, perguntar. Porque, às vezes, você tem uma dúvida e fica meio com vergonha de perguntar. Mas é melhor você passar vergonha 30 segundinhos por não saber uma coisa do que ficar o resto da vida sem saber, né? Aí, ó, nós tivemos duas notas entre 5 e 5,5. Graças a Deus, a maior parte tirou entre 9,5 e 10, 21 pessoas, né? Então, vejam só que tem sido muito bom o resultado de vocês. 8,33 é um resultado muito bom, que é a média geral, mas não é excelente, tá? Eu quero chegar aqui na excelência, eu queria todo mundo tirando 10. Então, eu quero muito que vocês colaborem comigo, participando das aulas, perguntando, questionando, propondo. Se vocês propuserem qualquer coisa que esteja ao meu alcance, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, assim, notas acima de 7 para mim, que é o ideal, a gente está com a grande maioria, com notas acima de 7, tá bom? Então, aqui, ó, esses que tiraram de 7 para baixo, eu quero mais participação, mais envolvimento, ok? Bom, então, silêncio para mim eu considero o que eu quiser, tá? Então, nesse caso, considerar o silêncio de vocês como um não, porque, assim, a partir de agora, a gente está encerrando o primeiro bimestre, o que passou, passou. Não adianta querer vir lá no final do semestre e falar que tem um problema na B1, porque a gente teve esse espaço justamente para isso, tá? Aí aqui, esse foi. Vamos ver aqui no lançamento que eu tô tava, né? Com lançamento de pontos abertos, justamente para a gente se tivesse alguma correção a fazer. Agora, então posso considerar como um assunto encerrado, certo? Agora aqui as atividades, né? Nós tivemos uma questão sobre a CPIPs lá em março, né? Valendo 200 pontos. Alguém teve a nota dessa questão lançada errada? Lembrando que vocês tinham data máxima para fazer. Não? Ok. Vou considerar silêncio como um não.
E aí tem... Não, porque não entrou. Quem? Não, a minha, no caso, eu fiz depois, já tinha passado o prazo real. Não entrou essa nota. Ah, por causa do prazo. É porque eu não tinha percebido, eu fiquei meio perdida nas informações, e quando eu fui entender, já tinha passado, mas tudo bem. Fiquem atentos ao AVA, aí a gente faz essa ponderação que você colocou daqui a pouco, tá? E aí, a segunda foram os desafios que eu passei semanalmente e eu recebi por e-mail. Alguma nota de vocês foi lançada errada ou não foi lançada? Por favor, manifeste-se. Senão eu vejo aqui o que aconteceu. Deixa eu fazer uma pergunta, professora. A pontuação total valia quanto? De atividade de sala de aula... Ai, engoliu um gelo aqui. Atividade de sala de aula, 1.000 pontos. 800 dos desafios e 200 da atividade de ACP. Ah, então foi tudo tranquilo para mim. Beleza. Aí a avaliação oficial valia 1.000 pontos. Ok? Bimestre encerrado. Para o próximo bimestre, as atividades de sala de aula vão valer 1.500 pontos. E a avaliação oficial vai valer 4.000 pontos. Então, o segundo bimestre tem um ponto maior, tem um peso maior, justamente porque você vai acumulando conhecimento, então vai ficando mais, não digo nem mais difícil, mas vai ficando mais complexo. Por isso que é importante, a gente não dá muita importância para o primeiro bimestre, né? Porque vale só 1.000 pontos a avaliação, vale só 1.000 pontos os trabalhos, e a gente acaba não dando muita atenção por conta disso, mas ele é importante, porque se você aprendeu muito bem o primeiro bimestre, você vai ir bem no segundo. Agora, o primeiro, se ficou alguma falha, provavelmente você não vai ir bem no segundo, porque você precisava daquele aprendizado para ir crescendo nos conteúdos, tá? Bom, eu queria... Oi, fala. Eu tô com o aba aberto. A atividade de sala de aula vale 2.500 pontos, né? Ao todo, 1.000 no primeiro, mais 1.500 no segundo. Ah, tá. Só uma dúvida. Eu enviei todos os trabalhos. Eu tô com 800. É normal? Fiz alguma coisa errada? Então, se você enviou os desafios e está com 800, significa que você tirou nota máxima nos desafios. Os 200 que podem estar faltando foi uma atividade que vocês tinham que ter feito no ABA. Era uma questão só que vocês tinham que responder no ABA. Você fez? Qual que é o seu nome completo? Rodrigo Antônio Gariglio. Então, vamos lá. Rodrigo Antônio. Rodrigo, que dia que você fez na atividade de ACPIPS? Porque aqui está lançado como que você não fez. Você fez até a data? Eu fiz, mas lembra que o meu aba sumiu todo? Foi você que seu aba sumiu? Aqui eu tenho tudo aberto, aqui tudo feito, aqui, entendeu? Espera aí que eu já acesso e já vejo isso. Rodrigo, né? Se a senhora quiser deixar para depois no Zap a gente pode ir, para não atrapalhar o pessoal, a senhora continua com o pessoal, Não, depois a gente... Lógico, eu vou corrigir depois da aula, mas já vou deixar aberto aqui, porque eu preciso fazer, porque essas coisas de deixar para depois também, a gente tá ficando doidona, né? As professoras tudo fazendo as correções, tá ficando bem louca. Porque é correção, é revisão, é um monte de coisa. Receber trabalho de maneira diferente, para a gente também foi um grande desafio. Mas enquanto estou procurando aqui, a minha próxima questão era em relação aos desafios. Quem fez os desafios? O que achou dos desafios? O que achou que foi mais desafiante? O que foi mais legal? O que foi chato?
Enfim, gostaria de deixar aberto para vocês falarem um pouco também. Não acharam nada, né? Posso falar, Para mim não é professora? novidade. Oi? Posso falar? Então, eu achei bem interessante, porque, assim, já que a gente está bem afastado, né, da rotina de ir para a faculdade e tudo, eu achei interessante a gente estar, assim, um pouco direto na cozinha e estar mostrando para você, dar, assim, né, um feedback do que a gente está fazendo em prática, porque eu acredito que muita gente esteja fazendo, né, vários pratos, várias coisas, pelo menos eu estou. E aí foi direcionado a sua cozinha fria e eu achei bem interessante, foi legal. Tá. Que legal o seu feedback, gostei bastante. Porque, assim, esse era o intuito, né? A gente não ficar parado. A gente continuar se sentindo enquanto estudante de gastronomia, porque estudante de gastronomia que não vai para a cozinha, e aí? Será mesmo que eu estou estudando, né? E essa é a nossa melhor maneira de estudar, aplicar o conhecimento fazendo. E aí a gente consegue se apropriar melhor dos conteúdos. Obrigada pelo feedback. Mais alguém quer falar alguma coisa? Professora? Oi? Pode falar. Eita, ficou mudo, será? Quem que tava falando? Acho que era a Lia. Acho que caiu. Quando ela não volta, mais alguém quer falar alguma coisa? A Lia voltou, peraí. Segura. Lia, pode falar. Não, é que a minha internet, às vezes eu saio da sala. Você ia falar o quê antes de sair? Então, eu ia perguntar se tem alguém na sala, porque ficou tudo congelado aqui, por isso. Ah, tá. Aconteceu isso outro dia comigo, eu tive que sair e entrar de novo. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa sobre o desafio, algo que aprovou, que desaprovou? Professora, Oi! eu não gostei do processo da defumação. Eu não gostei do sabor que ficou. Você defumou como? Conta pra gente. É igual a senhora ensinou. Eu coloquei o arroz e o açúcar sobre uma panela com papel alumínio. Aí coloquei uma peneira de inox e coloquei os legumes. E aí coloquei alecrim, que eu não tinha muitas especiarias, entendeu? Então eu coloquei pouca coisa, mas mesmo assim o alecrim acaba deixando um cheirinho mais forte, né? Mas o sabor eu não gostei, não. Não gostou? Mas você deixou muito tempo. Não, eu deixei tipo uns 5 minutos. E aí você comeu legumes puros, assim. Foi, só que aí depois, como eu achei que ele ficou meio durinho, aí eu peguei depois e reguei assim um azeite e assei no forno, porque só Então, você defumado pode não dá pra comer, não. fazer outro processo. Você pode pegar primeiro, cozinhar o legume e deixar ele firme, né? Não pode ficar. Vamos supor uma cenoura. Você pode branquear ela por um tempinho maior do que os 30 segundos que a gente costuma deixar, né? Dar o choque térmico, secar. Aí você faz a defumação, porque aí ele impregna melhor. E o que eu recomendo? Quando você for usar a defumação, você dá um contraste com acidez. É muito importante dar esse contraste com acidez, porque aí isso torna a defumação menos tóxica, né? Porque como ela é fumaça, pode ser que alguém não se identifique
com esse sabor de fumaça, tá? Mas aí talvez uma opção que aí você pode até refazer e ver se dá certo, não precisa fazer 1 quilo de cenoura, né? Pode fazer uma cenoura ou qualquer, ou o ideal seria até o mesmo legume que você utilizou. Qual que foi que você utilizou? Eu utilizei a abóbora e mandioquinha. Tá, então você cozinha a abóbora ou a mandioquinha já fatiado, tá? Uma fatia de Hum. um dedo de espessura, tá? Não pode ser muito fino também. Aí você cozinha, mas deixa ela meio durinha, porque se ela ficar muito mole, você não consegue manipular o alimento. É o fork tender que a gente chama, né? Você espeta com um garfo, sobe, se ela sair do garfo, ela já tá pronta. Aí já põe um Tá. pouquinho de sal, né? Nessa A aguinha. vizinha achou que minha casa estava pegando fogo. Normal, normal. Aí você faz a defumação e depois, o que eu aconselho? Faz um vinagrete, né? Uma parte de ácido para 3 partes de azeite e tempera. Você vai ver como que o defumado ele vai levantar o prato, ele não vai ofuscar. Então a ideia é fazer isso, usar o defumado como uma composição de camada de sabores, porque aí você está dando camada de sabores e de texturas, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Gente, alguém fez alguma salada, alguma coisa assim que alguma preparação que não tenha gostado ou alguma coisa deu errado, quer tirar alguma dúvida? Bom, o que eu pretendo fazer para esse segundo bimestre? Nós não temos um retorno ainda, não nos foi passado quando será o nosso retorno, tá? Enquanto não acontecer esse retorno, a gente vai continuar com as nossas aulas dessa maneira. A gente pega um tema por dia, ou 2, né? Dependendo se o tema for muito, muito curto, né? Porque assim, a gente está aprendendo mais técnicas mesmo, né? Cozinha fria é uma aula de técnicas, né? Então não dá para ficar fugindo muito. Aí, o que eu tô pensando? Eu tenho 1.500 pontos para atribuir de sala de aula. Com certeza vai ter um questionário no AVA de 500 pontos. Eu quero guardar a pontuação para quando a gente voltar na aula e vocês fazerem um trabalho prático, ou a gente avalia no dia a dia. Então, eu queria avaliar vocês na prática. Mas, se eu precisar lançar desafios novamente, a maneira da entrega vai ser diferente. Eu quero que vocês me apresentem. Aí eu vou lançar um desafio só. E aí a gente faz como se fosse um seminário, vocês logam, e aí vocês pegam o meu lugar de fala, né? Vocês, ao invés de eu mostrar meu carão aqui e ficar falando, vocês podem, por exemplo, o Rodrigo pega, coloca, compartilha aqui a sua imagem, né, a foto do que ele preparou, né, vamos supor, nós fizemos defumação, ele expõe aqui as fotos, compartilhando a tela dele, e explica, né, igual a Jane, né, comentou, ela poderia fazer a apresentação dela e falar, ó, eu fiz assim, assim, assado. Por quê? Porque aí eu consigo dar um feedback imediato do que vocês podem ter errado, tá? E aí eu acho que fica até melhor como devolutiva para vocês, tá bom? Pessoal, dúvidas? Rodrigo, depois que o pessoal sair, você continua aqui para eu te dar um feedback da sua nota. E Tá bom. o restante está liberado. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Semana que vem a gente começa com matéria nova. E parabéns pela média de vocês, tá? Parabéns.
Eu agradeço muito pelo empenho de vocês, tá bom? Ok, chefe, obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado, chefe. Boa noite. Boa noite. Boa noite, chefe. Boa noite. Rodrigo, Sim? estou aqui abrindo a sua atividade. Era uma atividade para ser enviada até É dia dia 19 de março. 19 de março. Sim. Rodrigo Antônio Garilho. É Isso. você. Isso. Aqui tá que você fez no dia 23 de março. Que são 4 dias depois. Quando que Eu seu fiz avô 4 assumiu? dias antes, não? Não, era para 19 de março. Calma aí, eu vou abrir aqui. Porque o seu avô assumiu. Meu água sumiu faz pouco tempo, foi semana passada. Então. Você entregou atrasado. Eu fiz o primeiro dia que ele me mandou falando que os representantes mandaram falando do que ia ter, eu falei, vixe, já fiz. Tá. Então, bom, como você teve problemas com AVA, eu vou corrigir aqui, porque a sua nota tá como 10. Aí eu vou vir aqui no lançamento de pontos e vou solicitar a retificação. Essa retificação, ela pode demorar um pouco para acontecer, porque eu estou aguardando toda semana de vista de provas, né? Para aí depois, então, pedir para que a coordenação retifique, porque senão eu tenho que todo dia falar, olha a minha matéria, olha a minha matéria. Aí ela já faz tudo de uma vez. Então pode ser que seja só na semana que vem. Deixa eu colocar aqui a justificação, aluno com problemas com o AVA. Ela chegou a conversar com você? Então, lembra quando tive os problemas? Aí conseguiram resolver lá e tal, voltaram tudo para a noite de novo. Eu consegui fazer todas as provas, menos a sua. Oxi! Aí voltei tudo normal. Porque quando me liberou, a sua já tinha acabado, entendeu? O seu prazo. Rodrigo. Aí eu não consegui fazer. Que eu fiz segunda e terça, aí deu problema na quarta. Entendeu? Aí na quarta aí conseguiram mexer lá e tal, ele voltou na sexta. Aí quando voltou na sexta, a da senhora já tinha encerrado. Aí eu perdi. Tá, eu vou perguntar, mas chegaram a fazer algum comunicado para você sobre essa prova perdida? Não. Então eu vou fazer o seguinte, já vou mandar uma mensagem para ela perguntando como é que vai ficar a sua. Nossa, Rodrigo, e na outra unidade, veja só, teve um aluno que entrou tardio e eu tive que resolver também uns negócios de nota com ele, também chama Rodrigo. Então, lógico que eu tenho que fazer tudo na hora, senão eu vou confundir. Ó, já estava até mandando mensagem na outra unidade. Então, pronto, vou mandar aqui. O aluno Rodrigo. O que pode acontecer, Rodrigo, é você ter que fazer a prova da segunda chamada. Tipo assim, se eu tirar na prova lá que vale os 4, aí nem faz, se eu tirar uma boa nota, não tem problema nenhum, entendeu? O meu esquema é chegar com 10. Eu cheguei com 10 no final, tá ótimo. O esquema é passar, né? Conforme o curso vai passando, chega no final, eu falo isso porque eu também sou aluna de pedagogia, né? Conforme vai ficando mais difícil o curso, lá a minha média para passar é 7, para mim 7 é 10. Entendi. 7 é 10. Se eu conseguir, porque tá muito difícil, é muito difícil o meu curso. Teve problemas com
o Ava não conseguiu realizar. É porque nós passamos, né? Eu e a Cíntia passamos o seu caso para ela. Porque no começo eu meio que entendi que era só com a minha matéria, mas aí depois conversando com a Cíntia, ela falou, né, que de manhã não tem algumas matérias que tem à noite, que nem cozinha asiática, que é o caso dela. Aí nós passamos o seu caso para ela. Aí ela falou que ia resolver e que qualquer coisa ia entrar em contato com você. Até eu passei seu contato para ela. Mas se conseguiu resolver sem isso, a gente já resolve essa última ponta que ficou desamarrada, né? Que ficou solta. Não conseguiu realizar minha avaliação de cozinha fria por causa das mudanças. Qual a orientação? Pronto. Aí, Rodrigo, eu acabei de pedir a orientação dela. Quando eu tiver resposta, eu te respondo, tá? Tá bom, então, professor. Não tem problema E aí, qualquer coisa, você me cobra qualquer coisa e eu vou cobrando dela até a gente resolver, tá bom? A segunda prova é para quando? A senhora se lembra, mais ou menos? Não tô com minha agenda aqui, mas Sei lá. é para junho. Acredito que ou é dia 8 ou dia 15. É, começo, né? Ah, tá bom. Tranquilo, estudar bastante, sei lá, a gente... É, porque, ó, acho que vai ter que ter uma semana de exame, uma semana de segunda chamada, deve ser por volta do dia 15. Aí, nessa segunda prova, cai uma parte da B1 e uma parte da B2, né? Uma parte do que a gente aprendeu no segundo bimestre, tá bom? Tá bom, professora. Tá Mas tranquilo. aí é aquele esquema de sempre, eu passo uma revisão, tudo bonitinho, para que vocês consigam rever o assunto e irem bem na prova, que a ideia é essa, que vocês estejam na prova sabendo mesmo, tá bom? Tá bom, professora. Eu agradeço a atenção da senhora, viu? Imagina, disponha, estamos aqui para isso. Aí eu só aconselho, né, você me cobrar assim nas aulas, que aí é mais fácil, porque geralmente no WhatsApp acaba que eu estou fazendo outra coisa, de outra faculdade, né, e acabo esquecendo. Aí agora, nesse horário, a gente já resolve na hora, tá bom? Tá bom, professora. Obrigado, tá? Boa noite, Obrigada, senhora. boa Bom noite. pastel. Ah, não vou. Eu estou resistindo à fritura, não vou. Tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom.